Olá a todos, graças a Deus, mais um dia se iniciando aí e estamos aqui no canal Calistos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir diz assim: No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Glória a Deus por isso. E se falando de verbo, nós vamos nos lembrar das aulas de português que nós tivemos na escola. Talvez um professor de português melhor do que eu poderia estar falando sobre o verbo. O verbo nada mais é do que uma palavra que expressa uma ação. E então, no livro de João está falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem se falando assim que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. O verbo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que os aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e não foram feitos pelos meios naturais, mas sim Deus foi quem se tornou o Pai deles. Uma palavra gloriosa, João capítulo 1, versículo 1 a seguir, e nos dá um ensinamento glorioso de quem viria a ser, de quem seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu tenho falado, um verbo é uma palavra que expressa uma ação: correr, pular, caminhar, ou seja, uma palavra expressando uma ação. E o nosso Senhor Jesus Cristo é a representação ou a expressão da palavra de Deus. Se nós formos olhar e entender isso que eu estou falando, nós vamos nos reportar ao livro de Gênesis, Deus na sua criação dizendo: haja. E tudo que ele falava depois desse haja passava a existir. Haja luz, e houve luz. Haja animais, e assim houve os animais. Produza, e depois houve-se uma produção de vida. A água começou a produzir, Deus começou a ordenar, e assim acontecia. Ou seja, ali nós vemos que tudo foi feito por meio do verbo vivo que se fez carne e habitou entre os seres humanos. Ou seja, tudo se foi feito por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes nós temos uma concepção de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele surgiu de 2000 anos para cá, e 2019 anos, de acordo com o que nós aprendemos, que nós estudamos, que nós cremos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, ele não é somente Deus de 2000 anos para cá. Se nós formos ver no livro do Gênesis ainda, nós vamos entender Deus conversando na hora da criação do homem, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, ou seja, a parte Filho da parte Deus, Jesus Cristo já presente ali, e Deus fala assim consigo mesmo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E aí diz a palavra do Senhor Deus que Deus tomou do barro e fez um boneco de barro ali, e assim assoprou as suas narinas, dando-lhe fôlego de vida. E aí se viu o homem, um homem vivo, feito, e agora reconhecendo a Deus como seu Criador. E Deus deu então agora para esse homem que ele acabou de criar poder, domínio sobre toda a sua criação. Ou seja, é glorioso isso que eu estou falando, é glorioso nós entendermos o que o livro de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, vem falando para as nossas vidas. De acordo com a tradução mais nova da Bíblia, a NTLH, nova tradução linguagem de hoje, ali nós vamos entender que se fala já claramente dizendo assim: no princípio a pessoa que é a palavra, ou seja, já dando a entender que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nas traduções mais antigas, as traduções mais tradicionais, Almeida e assim como outras traduções, vem se falando de uma forma mais figurada, ou seja, uma forma mais original no seu texto, mas também uma forma mais difícil de compreensão. Então há uma necessidade de nós entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, ele é a palavra de Deus, ele é a expressão da palavra de Deus. Quando Deus guiava o povo dele no deserto, ali estava já presente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Gênesis, como eu tenho falado, quando Deus criou o homem, Deus já estava composto, ou seja, se nós entendermos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele somente veio de 2000 anos para cá, se nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo, ele foi formado por Deus de 2000 anos para cá, como nós temos muitas das vezes uma concepção, nós vamos entender também
se estivéssemos certos nessa nossa concepção, nós olharíamos para Deus e entenderíamos um Deus não tão composto como ele é hoje. Mas o que eu posso dizer para mim e para a sua vida é que Deus, ele é sempre composto. Assim como o Deus Pai, não houve uma criação para o Deus Pai, também não houve uma criação para o Deus Filho e não houve uma criação para o Espírito Santo de Deus, as três pessoas que constituem a Trindade Santa. Ou seja, sempre existiu Deus Pai, sempre existiu Deus Filho, sempre existiu o Espírito Santo de Deus. Dá a impressão muitas das vezes que um dia Deus falou, eu vou criar um filho para mim e criou Jesus. Não, não foi isso que aconteceu. Sempre existiu Deus composto, Deus inteiro, Deus formado, Deus constituído. Dá-se a impressão que muitas das vezes, é o Deus Pai, e porque é o Deus Pai, ele criou o Deus Filho. Não. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo de Deus é Deus, e glória a Deus por isso. Se nós formos entender isso que eu estou falando, quando se diz a Bíblia Sagrada, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Prestemos bem atenção, ali já diz Deus, e haja luz, ou seja, por meio de Jesus, Deus dava ordenanças ali, por meio da pessoa de Jesus, ainda não revelada para o homem. É isso que eu estou falando. O nosso Senhor Jesus Cristo revelado, sim, é de 2000 e poucos anos para cá, mas já no céu já existia esse Senhor Jesus Cristo glorioso, e muitas das vezes nas nossas mentes há uma confusão de entendimento de quem viria a ser Deus, de quem é Deus, de onde formou-se Deus, e isso muitas das vezes vai nos trazer certos paradoxos mentais. Mas há a necessidade de nós entendermos a Bíblia Sagrada como ela é, para a glória de Deus, e como um todo, como é a vontade de Deus para as nossas vidas. Enfim, glória a Deus por isso, e vou ficando por aqui. Amém.